Perda de tempo, abramos as nossas Bíblias. Lucas capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23. Graças a Deus. Aleluia. 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 Lucas capítulo 4, verso 23. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Todos acharam? Que diz assim: E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Amém. Pode se sentar. Pode louvar o Senhor da maneira que você sentir, sinta-se à vontade. Até o último minuto eu fiquei pensando em perguntar se alguém se candidatava ao meu lugar, mas diante daquilo que Deus tem feito neste lugar, o temor em nossos corações ele cresce, não é verdade? Glória a Deus. Essa palavra Deus havia me dado ela na sexta-feira, e eu buscava do Senhor hoje se o Senhor tinha outra palavra a não ser esta, já que hoje é culto de primícias. E o culto de primícias, os principais versículos, livros, capítulos já foram aqui introduzidos, já foram aqui anunciados. E se porventura houver alguém que ainda não tem entendimento do que é primícias, nós estaremos aprendendo ou relembrando nesta noite, até que fique inculcado em nossas cabeças e isso se torne um costume benéfico de geração em geração. Mas, aprendendo a respeito desta palavra, antes de adentrar no texto qual nós acabamos de ler, antes de meditar nessa passagem, eu vou lembrar um pouco a respeito daquilo que Deus havia prometido. A Bíblia vai dizer assim que havia uma promessa sobre a casa de Israel, que não faltaria homem para reinar no trono da casa de Davi. E nós começamos a entender então que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, em contrapartida, ou seja, diferente dos nossos corações, diferente das nossas atitudes, que temos a tendência a fazer votos ou aliança com Deus em momentos de desespero, o Deus o qual nós procuramos conhecer, Ele promete e cumpre a sua palavra. A Bíblia diz assim, que na época de Elias ele veio para converter o povo de Israel ao Senhor. Ele veio para anunciar a verdade, ele veio para combater o pecado, e ele exerceu seu ministério até onde lhe foi possível. A Bíblia agora vai dizer que o médico Lucas, ou o amado médico Lucas, ele vai escrever a Teófilo, dizendo: olha, Teófilo, eu achei necessário e conveniente ouvir e buscar conhecimento para pôr em ordem todos os acontecimentos e testificar para você aquilo que já é do seu conhecimento. E buscando esse conhecimento,
homem chamado Zacarias, casado com uma das filhas de Arão, e que era sacerdote, era temente, era reto, era íntegro ao Senhor, e cumpria todos os mandamentos e leis do Senhor, e não se afastava das leis do Senhor e desviava-se do mal. E esse homem era irrepreensível, porém a sua mulher era estéril. E eu quero desde já trazer aqui um pensamento para que nós possamos executar e praticar. As primícias do Senhor, elas são supremas às nossas primícias. A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Zacarias e essa mulher chamada Isabel, eles não se desviavam das leis do Senhor e serviam ao Senhor com toda a sua vida e com todo o seu serviço, mas o Senhor ainda não havia aberto a madre de Isabel. Isso me chama a atenção, porque é natural dos nossos corações, da nossa vida, e segundo o que nós chamamos de primícia, o homem e a mulher ofereceu primeiro daquilo que o Senhor abençoa na sua vida. Segundo a lei de Moisés, o povo de Israel plantava, semeava, e a primeira colheita era dada ao Senhor em gratidão. Mas a ordem natural que nós vimos aqui, que quando alguém planta, precisa que a chuva venha. A chuva, ela vem do Senhor. Primeiro o Senhor abençoa com a chuva, para depois o povo de Israel abençoar com a sua primícia. É a lógica nossa, da nossa natureza. Primeiro receber do Senhor a saúde, primeiro receber do Senhor o emprego, primeiro receber do Senhor a força, primeiro receber do Senhor a inteligência, para depois demonstrarmos gratidão. Mas a Bíblia está dizendo que Zacarias e Isabel serviam ao Senhor em todo o serviço, sem se desviar da lei, e eram irrepreensíveis diante de Deus e dos homens, mas Isabel continuava estéril. Há um contraste aí. Há uma falta de lógica para o nosso raciocínio, porque o certo Senhor me abençoa, se o Senhor me abençoar eu vou dar tanto. Senhor, me abençoa, que se o Senhor me abençoar eu vou fazer a tua obra. Senhor, abre aquela porta de emprego, porque se o Senhor abrir eu vou lá testemunhar na tua casa. Senhor, salva o meu parente, porque se o Senhor salvar eu vou ter prazer de evangelizar. Mas a Bíblia está dizendo que Zacarias servia ao Senhor, Isabel servia ao Senhor, mas já estava chegando na velhice, já estavam avançados em idade, mas continuavam a glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí eu te pergunto, a Bíblia ela vai relatar de várias mulheres estéreis, mas fica mais difícil ainda para a esposa de um sacerdote. Fica mais complicado ainda para uma mulher que tinha uma determinada importância. Zacarias, ele era um homem que prestava serviço para o Senhor. Como um homem que presta serviço para o Senhor pode chegar na sua velhice e não ter o fruto da sua descendência? A pergunta nesta noite para nós é: será que nós vamos dar a primícia só se o Senhor nos abençoar? Será que nós vamos dar a gratidão ao Senhor só se o Senhor nos abençoar? Ou será que nós vamos seguir o exemplo de Zacarias e Isabel? Ainda que o Senhor não me abençoe, eu tenho o melhor para dar ao Senhor. Ainda que o Senhor não abre a minha madre, ainda que eu não dê o melhor fruto, ainda que eu não marque a história, eu quero dar o melhor para o Senhor, porque Ele é digno de glória, porque Ele é digno de gratidão, Ele é digno de reconhecimento. Eu quero dar o meu melhor. Deu-se naquele tempo que Zacarias foi escalado para executar o sacrifício no templo. E era de costume o sacerdote entrar no lugar santo com uma corda amarrada no seu pé. Porque se porventura ele estivesse em pecado e não tivesse contado para ninguém, e ele morresse ao entrar no lugar santo, porque no lugar santo quem estivesse em pecado entrava e era fulminado
pelo Senhor. Então eles começavam a se preocupar se porventura esse sacerdote demorasse. E Zacarias ele entra, e quando ele entra, antes de executar o seu serviço, ele dá de cara com o anjo. Ei, o que me chama a atenção, que há anos Zacarias servia ao Senhor com integridade. Há anos Zacarias servia ao Senhor em santificação. Há anos Zacarias servia ao Senhor irrepreensível. Há anos Zacarias servia ao Senhor se afastando do mal. E em todos esses anos, ainda que a Bíblia não relata, mas eu começo a comparar e conjecturar que se ele se espanta ao ver o anjo do Senhor, porque foi o que ele viu assim que ele entra, é porque era algo novo para Zacarias. Era novidade para ele. Aí me chama a atenção que, se era novidade, alguma coisa poderia ter incomodá-lo na sua carreira de anos como sacerdote. Como um sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos e não contemplar a glória de Deus, não ter visão, não ter experiência, não ver o anjo do Senhor. Talvez isso fosse motivo para que ele desanimasse. Talvez isso fosse motivo para ele dizer que o templo estava vivendo a pior fase da sua história. Talvez fosse motivo para ele questionar-se e dizer se realmente Deus estava recebendo a sua gratidão, porque até então Zacarias não tinha contemplado na visão. E aí? Às vezes não é assim que acontece. Não temos visão de olhos abertos. Não vemos sobrenaturais acontecer. Às vezes não vemos grandes coisas mudarem a nossa história, marcar a nossa vida, chamar a atenção para nós, porque algo sobrenatural aconteceu. Alguma coisa está errada, Senhor. A minha gratidão não está sendo recebida. A minha vida de comunhão, a minha vida de afastar do mal não está valendo a pena. Parece que quem está praticando mal tem mais felicidade, tem mais experiência, está mais tranquilo, tem mais satisfação. Quer saber de uma coisa? Eu não vou continuar indo no templo do Senhor, eu não vou continuar prostrando diante do teu altar, eu não vou continuar oferecendo sacrifícios porque tem sido em vão. Mas Zacarias continuou lá: Senhor, eu ainda não vi a glória, eu ainda não recebi mensagem, ainda não recebi revelação, ainda não recebi o toque, ainda não vi a minha mulher gerar filhos, mas não importa, eu estou semeando, porque eu sei que vale a pena. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor é real, eu sei que esse lugar é santo e eu sou privilegiado. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor, meu Deus. Quando Zacarias vê o anjo, ele se prostra. Era natural os sacerdotes se prostrarem por respeito, por temor. E tinha que ser por respeito. Não podia ser por medo, porque nós temos medo daquilo que nós vemos. E quando o sacerdote entrava, era ele, o altar e o Senhor. Ninguém mais podia entrar. Ei, o que tem mudado a nossa história, infelizmente para o pior, é que nós temos de livre acesso ao lugar santo dos santos. Hoje nós somos sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, mas está faltando temor. Nós temos mais medo de chegar diante da multidão, diante dos nossos irmãos congregacionais e não ter o que apresentar, do que o temor de chegar diante de Deus no particular e não ter nada para apresentar. Zacarias tinha temor. Eu chamo no culto de primícia que nós tenhamos temor, que sejamos respeitosos para com o privilégio que nós temos, porque não era todos que tinham o privilégio que Zacarias tinha. E hoje você tem o privilégio e precisa aprender a se prostrar diante de Deus. A Bíblia fala assim, que quando ele vê o anjo se prostra de temor, de espanto. E o anjo fala com ele: não temas, Zacarias, porque eu venho com uma mensagem do Senhor para te dizer.
que a tua mulher vai ter um filho. E esse filho virá para converter o coração dos filhos aos pais e do povo rebelde ao Senhor. Sabe? Para um homem que já estava na velhice, para um homem que tinha prazer no que fazia, que era entrar diante do altar do Senhor, e é o que marca também mais uma característica daquele sacerdote: prazer. Eu acho que ele contava nos dedos o dia que ele fosse escalado novamente para entrar, e ele já estava encerrando a sua carreira, e no fim da sua carreira, sabe-se lá, de 50, de 60, de 70 anos, ele vai ter uma experiência que ele nunca teve. Ei, crente, homem de Deus, mulher de Deus, não ache que as suas experiências que você teve até hoje já faz você diferente, porque sempre quando nós achamos que somos de alguém, você é sacerdócio do Senhor, haverá uma coisa nova para Deus te mostrar, haverá uma visão nova para Deus te trazer, haverá uma sensação, um sentimento diferente para você vivenciar. E quando ele ouve isso, a alegria é grande, porque um sacerdote, ele tinha o dever de ser o intermediário entre o povo e Deus. Mais do que fazer parte da família, da herança de sacerdote, o filho que está sendo prometido a Zacarias já está vindo prometido como um chamado de Deus. Já está sendo predestinado, já está sendo escolhido, assim como o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que desde a fundação do mundo, nós somos escolhidos, nós somos predestinados para algo maior, para uma glória maior, para ser um povo diferente. Mas vem agora uma promessa e uma semelhança, que vai marcar o nome da família de Zacarias. Porque o Senhor vai dizer assim: olha, o nome dele será João. Agora doeu lá na espinha, porque uma tradição estava sendo quebrada, um costume estava sendo quebrado. Era comum os pais dar o nome aos filhos de alguém que foi o antecessor a ele. Ou o filho de Zacarias chamaria Zacarias, ou o filho de Zacarias chamaria Jacó. Provavelmente o pai ou o avô de Zacarias chamou-se Jacó. Deus permitiu que Zacarias o servisse integralmente, fielmente a vida inteira, para lhe responder uma oração no final da sua vida. E quando Deus responde, Deus não responde segundo os requisitos, nem segundo a tradição, nem segundo a vontade completa de Zacarias. Pregador, se for desse jeito, eu estou mais ou menos apertado com o meu coração, porque eu já tenho 5 anos de crente e Deus ainda não me respondeu. E será que Deus, na hora de me responder, ainda vai ter coragem de me responder para me contrariar em alguma coisa? Provavelmente sim. Às vezes a dificuldade de nós alcançarmos o Senhor seja por isso. É porque o nosso coração está apegado que determinadas coisas devem acontecer em nossas vidas da maneira que nós queremos. Pode ser que na vida de Zacarias chegou naquela hora da vida, porque ele preferia talvez respeitar a tradição. Pode ser que a leitura, o manual da sua vida o levasse, o conduzisse para obedecer às tradições, mas quando se trata da primícia de Deus, a primícia de Deus ela é perfeita, boa e agradável, mas para cumprir a sua vontade. Zacarias vai falar: olha, Senhor, como pode ser isto? Já estamos eu na minha velhice. Aí agora vem uma outra pergunta. Homem sacerdote, sabendo que Deus ele podia ir fazer o impossível tornar-se possível, nesse exato momento, vendo a glória de Deus, ainda conseguiu duvidar. Talvez você não queira aceitar, mas a glória de Deus ela está sendo manifesta na sua vida.
Deus está falando com você, você sente o tocar de Deus. Talvez não foi um profeta, talvez não foi uma revelação, talvez não foi uma visão, mas as palavras que você ouve Deus testificar no seu coração. Mas as palavras que você tem ouvido tem feito você questionar e dizer: como pode ser isso, Senhor? Como pode ser desta maneira? Como pode se concretizar algo que para mim já não tem mais condições? Mas aí o Senhor vai virar para Zacarias e vai dizer assim: olha, ele virá com unção diante dele como a de Elias, para preparar o caminho ao Senhor. E por causa que você duvidou, você ficará mudo até que se cumpra a promessa de Deus. Eu vejo aí que Deus, Ele faz promessas sobre as nossas vidas. E as promessas de Deus, elas são promessas de vida. Mas quando nós não conseguimos explicar os acontecimentos ao nosso redor, é porque a dúvida tem combatido a promessa de Deus em nossos corações. É porque os questionamentos em nós têm combatido. E aí, assim como Zacarias, nós também nos tornamos mudos, porque as pessoas começam a perguntar: onde está o seu Deus? E nós não podemos responder. Talvez, se nós passarmos a acreditar mais, nós vamos responder com convicção. Nós vamos receber as perguntas e questionamentos como coisas normais em nossas vidas, e vamos responder com firmeza, instruídos em toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia. Aleluia! Se há questionamentos sobre a nossa conduta, se há questionamentos sobre aquilo que exercemos, e porque Deus ainda não fez o sobrenatural, é porque a falta está em nós, jamais estará em Deus. Quando Zacarias ele sai, o povo já está desesperado. Estavam quase puxando a corda. Imagine você lá tendo uma imagem diante dos seus olhos, tendo uma visão com Deus, entrando no sobrenatural. Já pensou se alguém puxa a corda? Zacarias ele tomava um tombo. A preocupação de Zacarias no momento era: agora eu vou ter que chegar lá fora e dizer para aquele povo que eu tive uma visão de Deus, eu sequer sacrifiquei, eu sequer intercedi pelo povo, e pior ainda, eu vou ter que dizer para o povo que eu vou ter um filho na velhice, e para completar, o meu filho não vai ter o nome nem do meu pai, nem do meu avô, esse povo vai me matar. Sabe? Às vezes nós queremos intimidade com Deus, temos acesso livre, mas preocupamos o que vamos apresentar dessa intimidade para a multidão que nos cerca. Essa preocupação precisa ser extinguida do nosso coração. Vida com Deus, intimidade com Deus é algo que deve ser primeiro e único e somente para você. Enquanto nos preocupamos em dar satisfação para a multidão, enquanto nos preocupamos com a lógica, enquanto nos preocupamos com tradições, enquanto preocupamos com aparências, enquanto nos preocupamos com a vida cotidiana, enquanto nos preocupamos com a vida social, corremos o perigo de sermos derrubados pelo pé. Precisamos nos desprender das coisas que nos amarram à vida normal. Você não faz mais parte do natural. Você foi chamado para ser homem e mulher espiritual. E você é aquele que foi escolhido para isso. Sendo você escolhido para isso, aprenda a satisfazer, aprenda a valorizar, aprenda a desfrutar das intimidades. Aleluia! Quem sabe se Zacarias não tivesse saído mudo, ele passasse lá umas 2 horas tentando dar justificativa. Quem sabe ele cometesse o mesmo erro de José, que estava contando sonhos para todo mundo. Quem sabe ele voltasse frustrado, porque o que ele queria apresentar é algo que fosse belo àquele povo, mas agora ele não podia contar nada porque Deus lhe fechou a boca. Às vezes a nossa ansiedade para alcançar a vitória de Deus não é simplesmente para a nossa vitória, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, mas nós queremos contar algo belo. Se não tem algo belo para contar, para que contar?
Se nós não temos algo grande para contar, para que contar? Mas estamos insistindo, batendo na mesma tecla. Senhor, eu quero algo grande. Eu quero um sobrenatural para contar para esse povo. Porque esse povo me respeita por ser sacerdote. E todo sacerdote tem que ter algo bonito para apresentar. A Bíblia diz assim que quando ele sai mudo, não tem o que contar, não tem o que explicar, Deus lhe fecha a boca. Ele vai embora para casa, não dá para explicar para a mulher. Talvez ele tivesse servido a Deus na sua intimidade, mas agora foi o momento que ele mais estava aprendendo a ser íntimo do Senhor. Talvez você não está mudo de boca, talvez você tenha até uma boa dicção, mas tudo que você fala as pessoas não entendem. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você conversa não faz sentido para as pessoas, porque uma pessoa que ela se torna muda é aquela que fala e ninguém consegue compreender. Muito mais mudo do que alguém que é deficiente. A Bíblia não relata como foi a vida de Zacarias. A Bíblia só diz assim, que passaram alguns dias, Isabel, ela concebe. E ela guarda segredo por 5 meses. Aí o negócio ficou melhor ainda. Imagine você, homem de Deus aqui presente. Deus te dá uma visão, vira para você um exemplo e fala que a sua esposa vai gerar um filho. Você já ouviu a palavra do médico que é impossível, não dá para fazer nada, nem a fertilização artificial, nada. É questão de honra. Aí você fica mudo, não adianta explicar para ninguém, porque ninguém vai querer acreditar na visão que você teve, só você presenciou, só você teve intimidade com Deus. Aí passa alguns dias, a sua mulher começa a apresentar um comportamento diferente, mas também não te conta o que está acontecendo. A intimidade agora ou ficava melhor, ou o desespero tomava conta, um dos dois. Eu quero te chamar no culto de primícia, para buscar aquela primeira intimidade, para buscar aquela primeira comunhão. Você que ainda não teve, busque essa intimidade. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas vamos voltar no versículo 25. A Bíblia vai dizer no versículo 25 assim, que nós não devemos nos preocupar nem com o que comer, nem com o que vestir, nem com o que calçar, nem com o dia de amanhã, porque as ervas do campo não plantam e se vestiram melhor do que Salomão. A isso Deus está referindo as chamadas outras coisas. E na vida de Zacarias, as outras coisas para ele eram um filho, mas Deus falou com ele, não deu explicação, fez ele ficar mudo, e essa mulher ficou por 5 meses sem falar nada, porque ela disse assim: Deus me permitiu ficar no opróbrio até agora, agora eu vou ficar caladinha, eu não vou contar para ninguém. A Bíblia vai dizer assim que passam-se 6 meses, o mesmo anjo vai entregar a mensagem para Maria. E aí eu quero conjecturar 2 coisas. Quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, pode haver esterilidade, passa a dar frutos. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, pode não ter resposta, pode não ter lógica, Deus faz gerar. A Bíblia diz que Isabel era estéril e Maria ainda não tinha conhecido o varão. Uma estéril engravida, uma mulher que não tinha conhecido o varão também gera um filho vindo do Espírito Santo. Bem, faça como Zacarias, mas de forma diferente. Entre no lugar santo, tenha respeito, tenha temor, aprende a valorizar a intimidade, guarde os seus lábios, aprende a confiar no Senhor, aprende a acreditar no sobrenatural, aprende a acreditar no impossível, porque aquilo que é impossível para você e para todos que te cercam, para o Senhor é possível. João Batista virá, cumpre-se a promessa, ele
ao Senhor Jesus Cristo, pregando a verdade como Elias, combatendo a idolatria, a prostituição, o adultério. Em um determinado momento, a multidão vai pensar que ele é o Messias prometido. E aí vai vir um constrangimento, vai vir uma contradição, porque Deus havia prometido que viria, mas de um lugar que ninguém dava valor. Se João Batista fosse o Messias, seria algo comum, porque ele era filho de sacerdote. E para levar o povo a Deus, ou era o rei, ou era sacerdote. Ou era sacerdote, ou era profeta. E quando perguntam para João Batista o que ele é, se ele é Elias, não sou. Você é um dos profetas? Não sou. Você é o Messias? Não sou. Então o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Uma característica que ele tinha do seu pai: obedecer o chamado do Senhor, ainda que fosse no deserto. Obedecer a vontade do Senhor, ainda que fosse sozinho. Obedecer a vontade do Senhor, ainda que fosse considerado doido. Obedecer a vontade do Senhor, ainda que fosse considerado sem explicação. Obedecer a vontade do Senhor, ainda que não tivesse glória para si. Obedecer a vontade do Senhor, ainda que a sua vida e a sua conduta não seguissem as tradições. Será que nós temos obedecido à vontade do Senhor, independente de qualquer coisa? Às vezes preocupamos tanto em apresentar a primícia aqui, preocupamos tanto em apresentar a oferta aqui, preocupamos tanto em pregar bonito aqui, preocupamos tanto em participar de todos os trabalhos da igreja aqui. Mas será que fazendo tudo isso, nós estamos obedecendo à vontade do Senhor? Nós estamos sendo a primícia do Senhor. Porque ser a primícia do Senhor é obedecer a sua vontade, sem desviar para a direita ou para a esquerda, independente do que aconteça a você. Precisamos ser a primícia do Senhor. Jesus, ele veio, e quando ele veio, João Batista disse assim que ele não era digno de desatar as suas alparcas. E aí agora vem um segundo exemplo, porque a Bíblia diz assim que primeiro veio Elias, o sucessor de Elias era Eliseu. No tempo de Elias havia várias viúvas, como foi lido aqui no capítulo 4. Apenas uma viúva, e não era da casa de Israel, teve a multiplicação na sua casa. A Bíblia diz assim que quando João Batista pregou, os primeiros que ouviram e creram não foram os da casa de Israel, mas foram aqueles que vinham de fora. É interessante que isso infelizmente continua se repetindo. É mais fácil alguém que está lá fora vir, entrar aqui, receber, ter experiência com Deus muito mais rápido do que nós que estamos aqui há dias. Do que nós que somos chamados Israel de Deus. Elias veio, pregou, o povo não creu. João Batista veio, pregou, e a casa de Israel não creu. A Bíblia diz assim que Eliseu veio, curou um leproso que não era da casa de Israel. Jesus veio, curou e salvou primeiros que não era da casa de Israel, porque a casa de Israel não deu vida. Aí Jesus ele vai dizer mais à frente assim: olha, quando vocês forem em algum lugar, sente lá na última cadeira, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Talvez nós achemos assim: Senhor, eu sou merecedor, eu estou aqui há mais tempo, eu oro há mais tempo, eu sirvo há mais tempo, eu estou em todos os cultos, eu não deixo de levar a primícia, eu não deixo de devolver o dízimo, eu sou digno de receber, porque eu obedeço a tua palavra. E vem um de fora, apenas crê e recebe na sua frente. Você que era para ser a primícia, passa a ser o último. Aquele que era para ser o último, passa a ser o primeiro, porque aquele que vem como último acredita mais do que nós. Meu Deus! A Bíblia vai dizer assim que quando Jesus ele é batizado,
abre-se o céu. E Deus vai manifestar e dizer que nele se compraz. E agora, cheio do Espírito, ele vai ser levado para o deserto. Conhecemos a história, mas sem andar na história, me chama a atenção o seguinte: que todo aquele que tem um contato com Deus, ele consegue ser a primícia de Deus por inteiro. Aleluia. Porque ele já não vive mais a sua vontade, ele vive a vontade do Pai. João Batista, ele obedeceu a Deus, mas ele tinha contato, intimidade com Deus e estava cheio do Espírito para pregar com autoridade. Jesus, cheio do Espírito, é levado para o deserto, e lá no deserto ele é tentado durante 40 dias, e nos últimos dias ele ainda tem uma experiência com Satanás, o qual ele é testado nas suas limitações. O que muda a nossa história e o que precisa de mudar em nós para sermos a primícia de Deus é estar cheios do Espírito e sermos aqueles em quem Deus compraz em operar. Deixa eu tentar simplificar, se você não entendeu toda essa palavra. Deus está querendo que nós sejamos primícia de coração. Deus está querendo que nós sejamos amigos íntimos de coração. Deus está querendo que nós sejamos os interessados em se chegar a Ele de coração. Deus está já cansado, assim como você talvez está cansado de tanta cobrança, de tanta exigência, de fazer só para poder não ser cobrado. Então, se você está cansado, une-se à vontade de Deus e também mude o seu comportamento e seja a primícia a partir de hoje. Chega de fazer por mesmice, chega de fazer de aparência, chega de se preocupar com a multidão, chega de buscar algo sobrenatural só para ser reconhecido, chega de servir a Deus apenas com capa, chega de fugir dos propósitos de Deus e aceite a vontade de Deus para você. Só é possível ser cristão e ser primícia genuína se houver prazer, satisfação, entrega e interesse em estar com Deus. Zacarias tinha prazer em ser sacerdote. João Batista tinha prazer em pregar no deserto. Jesus tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Elias, se Deus falasse A, era A, mas quando ele abria a boca, a chuva parava. Quando ele abria a boca, o fogo descia do céu. João Batista era homem de coragem, era. É fácil cantar na orelha e falar que é como João Batista, mas tem coragem de pregar do jeito que ele pregava. Eu trouxe aqui no círculo de oração que nós lutamos e às vezes não conseguimos sair do lugar, porque sempre estamos preocupados em ganhar aqui. Todos os dias nós somos alertados e no fim acabamos voltando para o mesmo ponto. Estamos preocupados em ganhar aqui. Se aqui nós somos taxados de perdedores, então a nossa motivação, a nossa estima, ela vai lá para o fundo do buraco. Mas a partir do momento que ser perdedor aqui nessa terra não tiver mais importância para nós, assim como não tinha para João Batista, assim como não tinha para Elias, assim como não tinha para Eliseu, assim como não tinha para Jesus, mas importava ser vencedor para Deus, então a glória de Deus ela será manifesta. Glória a Deus. Por isso que Jesus não operou milagre em Nazaré. Porque os de Nazaré era a família dele, era a comunidade dele, e até questionaram por que ele não operava milagres em Nazaré, como ele operava em Cafarnaum. Sabe por quê? Porque ele não estava importando em ser aplaudido na família dele. Ele estava importando em ouvir de Deus que ele estava cumprindo a sua missão.
que nós possamos fazer disso o principal alvo, ouvir de Deus que estamos cumprindo a missão que Ele nos designou. Amém? Quem entendeu a mensagem nesta noite? Não é fácil não, irmãos. Ouvir de Deus, tem que ficar surdo para muita coisa, ficar surdo para esse mundo, para as vontades, para os entretenimentos, para as cobranças, para as críticas. Não é fácil. Se alguém falar comigo assim, olha, essa semana, esse mês eu tive uma experiência que a minha fé está nos trinques, está tinindo, me chama para sua casa, irmão. Vamos bater o joelho juntos. Não precisa me contar a sua experiência, não, mas me dá uma ajudinha. Precisamos aceitar ser perdedor aqui nessa terra, irmãos. Precisamos aceitar que para a sociedade nunca faremos nada o suficiente. Talvez você esteja cansado por isso, porque está tentando mostrar para o mundo em que você vive que você é um vencedor. Ele